de permissividade ou Satanás. Permissividade ou Satanás. Nós precisamos diferenciar aquilo que nós permitimos e aquilo que Satanás tem autonomia para fazer. Então nós precisamos primeiro entender que quem permite o lugar do diabo é eu e você. O lugar onde o diabo entra na minha, na sua vida, quem dá legalidade ou não é você, sou eu. Porque a palavra nos instrui, não deis lugar ao diabo. Ele só vai ter lugar se eu der esse lugar para ele, se eu der essa autonomia para ele. Então as minhas escolhas, elas determinam se Satanás tem lugar na minha vida ou não. E Deus não disse que iria tirar o diabo de perto de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão a quem possa tragar. E o que o Senhor nos instrui é: não deis lugar. Isso é algo que está na nossa responsabilidade humana de permitir ou não o lugar de Satanás nas nossas vidas. Deus, ele delegou isso para nós, e não é Deus quem vai fazer isso por nós. Não é Deus quem vai fazer isso por nós. A ordem do texto ao qual nós lemos fala: não deis lugar ao diabo. É uma responsabilidade que está falando para o homem, para o ser humano. E infelizmente tem gente dando lugar ao diabo e clamando a Deus, e isso é um clamor em vão. Muitos de nós clamamos, oramos, e não estou invalidando isso, nós precisamos orar e clamar mesmo. Mas às vezes nós damos brechas e espaço para o maligno, e nós queremos culpar a Deus e até Satanás das nossas escolhas. E o nosso clamor se torna vão. Então nós precisamos entender nessa noite que nós decidimos o que pode e o que não pode na minha vida, na minha casa, no nosso relacionamento. É você quem decide, sou eu quem decido. Tiago capítulo 4, verso 7 vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero ler. Eu vou deixar para o final. Então nós precisamos entender que algumas coisas só vão fugir de nós, ou o próprio Satanás, se nós resistirmos com um posicionamento. Então, quando a fofoca chega até mim, ela chega porque eu permito ela chegar. Se você ouve, é porque você está permitindo. A contenda chega até mim quando eu permito a contenda chegar. E digo mais: a rebelião chega até mim quando eu permito chegar. Às vezes chega alguma pessoa e fala assim: olha, cá para nós, aquele negócio lá que o pastor falou, que o líder falou, só para nós aqui, eu não concordo não. Acho que deveria ser assim, eu deveria ser assado. E a rebelião começa nessas pequenas coisas. E nós precisamos entender que assim como quem fala e quem dá ouvidos estão no mesmo patamar de igualdade. Mas nós precisamos entender que pessoas maduras, elas têm o poder de discordar ou concordar, mas a pessoa se diferencia desabafando no máximo com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu marido. Não fica causando contenda entre os irmãos, falando: eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado.
Se nós queremos ser uma igreja madura, guarde a sua língua pelo amor de Deus e vá se converter. Saiba guardar para você aquilo que você concorda ou discorda. Nós temos o direito de chegar numa porta, de chegar em mim, de chegar em quem você quiser e falar assim: olha, eu não concordo com tal coisa. Mas chega na pessoa, chega no líder, chega no chefe. Não fica fazendo montinho, arrumando contenda. Deus reprova essas coisas. E pessoas permissivas não vão avançar em área nenhuma da vida. Pessoas permissivas não é Satanás, é pessoas permissivas. Então eu pergunto para mim e para você nessa noite: o que nós estamos permitindo dentro da nossa casa? Quais as palavras que são proferidas lá dentro? Quais são os nossos comportamentos? Porque Satanás só vai aonde eu e você permitimos. Se Satanás está operando na sua vida, não é porque ele tem muito poder, é porque você está permitindo. O nome de Jesus é muito maior do que o nome de Satanás. Então o que leva à entrada do maligno é as nossas escolhas, é as nossas decisões, são os nossos comportamentos. E a Bíblia nos relata algo que eu quero compartilhar. Isaías capítulo de número 39. Vai falar de um homem, de um rei, por nome de Ezequias. O profeta Isaías chega para ele e fala: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você certamente morrerá. A Bíblia diz então que ele vira para a parede, ora ao Senhor. Deus ouve a oração, Deus dá a ele 15 anos de vida. Mas a permissividade de Ezequias, além de destruir, e nós vamos entender isso no decorrer da mensagem, o que os seus pais haviam construído, destruiu também os recursos da sua futura geração. Então as minhas escolhas, a minha permissividade traz consequências no tempo presente e no tempo futuro. Aquilo que eu permito, aquilo que eu permito, aquilo que eu deixo acontecer, tem poder para agir na minha vida no tempo presente e no tempo futuro, porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E eu mesmo, não sendo ainda pai de fato, tá no ventre ainda, eu sei que algumas coisas que eu possa permitir ou não vão traçar o destino dos meus filhos. Algumas coisas que é sim ou não pode determinar o futuro dos nossos filhos. Então pessoas passivas, líderes passivos, causam destruição moral, de valores, de princípios e de boas práticas. Líderes de casa, líderes homens do seu lar, permissivo. Não é Satanás quem está operando, é a sua permissividade que está dando legalidade ao diabo operar na sua casa e no seu casamento. Você quer ver algo que
a gente permite é aquilo que a gente come. E a gente atribui a enfermidade ao maligno. A gente come porqueira todo dia e vai falar que é Satanás que está colocando a enfermidade. Mentira! Mentira! Ai, Jesus. Mas eu não posso me posicionar porque para não desagradar fulano. E eu te faço uma pergunta: será mesmo que você gosta de todo mundo assim? Que você busca agradar todo mundo? Será que nós amamos todo mundo assim mesmo? Será? Falando de mim, eu duvido muito. Eu duvido muito. Então Ezequias, nós vamos ver na Bíblia que ele mostrou os tesouros da sua casa para os babilônicos. E quem causou destruição, saqueou a riqueza da sua casa, foram os próprios babilônicos. Então entenda que as coisas que nós estamos permitindo entrar nas nossas causas, entrar na nossa casa, é a causa, é o motivo daquilo que nós estamos enfrentando hoje. Então aquilo que eu vivo hoje é fruto da minha permissividade ou não? É fruto da minha escolha ou não? É fruto da minha semente boa ou ruim? Nós temos que parar de atribuir para Satanás a responsabilidade que é nossa. A responsabilidade que é minha, que é sua, que não é do pastor, que não é do presbítero, que não é do líder nem da esposa, é sua, é individual. E os babilônios chegaram: olha, nós trouxemos aqui um presente para você, porque nós ficamos sabendo daquilo que aconteceu na sua vida, da cura que você recebeu. Então ele recebe o presente e abre a sua casa, abre os tesouros, abre os lugares secretos, abre os lugares íntimos para um povo estranho. Entenda que tem presente disfarçado de bandeja e você está abrindo a porta achando que é de Deus e não é. Tem presente chegando até você e você falando que é de Deus, é bandeja de Satanás para destruir sua casa, e você está abrindo a porta achando que é mil maravilha. Pelo amor de Deus, acorda hoje. Por isso que Jesus, quando foi chamado de bom mestre, ele disse: bom não, bom só há um, que é Deus que está nos céus. Várias vezes, quando a multidão queria coroar Jesus como rei, a Bíblia diz que ele ia para os lugares desertos orar. Ah, Jesus. Quando Jesus curava, ele falava: não conta para ninguém, não fala que fui eu. E nós ficamos empolgados com aquilo que nós recebemos, achando que é presente de Deus, e muitas vezes não é. E muitas vezes não é. A Bíblia diz que os filhos, a palavra que Isaías libera por causa da permissividade de Ezequias, os filhos de Ezequias iriam se tornar eunucos em terra estrangeira. É muito sério o que eu estou falando aqui hoje. É uma palavra difícil de pregar e ainda mais difícil de viver. Mas nós estamos castrando os nossos filhos e acabando com a futura geração, com aquilo que nós permitimos. A geração futura está sendo destruída por conta da nossa omissão, da nossa falha, da nossa irresponsabilidade. Como pai, como líder,
como um ser humano qualquer. Então, se os nossos filhos biológicos, espirituais não estão gerando, talvez seja por causa da nossa permissividade. Os eunucos era aquele povo que era castrado. Jesus vai dizer que alguns nasceram, outros foram feitos pelos homens. Eles não geravam, não davam continuidade à sua geração. E os filhos de Ezequias se tornaram eunucos porque ele permitiu os babilônicos entrar na sua casa e olhar os tesouros escondidos. Então, líderes que são omissos, eu não estou falando da casa aqui em geral, especificamente, estou falando em modo geral, na igreja em geral, no modo geral. Líderes que são omissos abrem precedentes para que seus liderados sejam homens sem limites, infrutíferos e que servem ao reino da Babilônia. A nossa permissividade leva os filhos a servirem o reino que não é o de Deus, é da Babilônia. Enquanto lá em Lucas vai dizer que o nosso dever é estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus já está entre vós. Nós estamos permitindo os nossos filhos ir para a Babilônia, estamos culpando Satanás e não estamos estabelecendo o reino de Deus aonde deveríamos. E a culpa não é de Satanás, a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua. Então nós precisamos parar de nós precisamos deixar de atribuir a Satanás a responsabilidade que foi destinada pela palavra de Deus. Não é Arthur, um comedor de feijão, não. É que foi destinada pela palavra de Deus. Não deis lugar ao diabo.